Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 74 do tema Aprendendo Mais, estudo da segunda epístola de Pedro. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, O Dia do Senhor, item 3, o cânon bíblico e a segunda epístola. Item 4, o que é cânon bíblico? Item 5, diferença de estilo das epístolas de Pedro. Item 6, conteúdo da segunda epístola. Item 7, o autor da segunda epístola. Item 8, data e local. Item 9, destinatários da carta. Item 10, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Em sua segunda epístola, Pedro tem como objetivo convencer os cristãos que tivessem um proceder santo e que refutassem os falsos ensinos. Pedro deseja que os irmãos vivam em santidade, considerando a autoridade dos apóstolos e seus mandamentos. Para Pedro, ser discípulo de Jesus significa rejeitar toda e qualquer forma de imoralidade. Ensina que os verdadeiros cristãos não devem ser arrogantes como os falsos mestres que difamam os apóstolos e todos aqueles que queriam ter um proceder santo. Os cristãos devem permanecer fiéis às verdades cristãs. Sobre o dia do Senhor, Pedro diz que resultará em novo céu e nova terra. Item 2, o dia do Senhor. Pedro esclarece que Jesus tem boas razões para retardar a sua vinda e cumprir todo o seu plano escatológico. Mesmo assim, deixa claro que, ainda que pareça demorado, o dia do Senhor virá. Por causa disso, os cristãos deveriam continuar vigiando, a fim de não serem enganados, perdendo a fé e o galardão que lhes é proposto. Item 3, o cânon bíblico e a segunda epístola de Pedro. Essa carta demorou ser aceita no cânon neotestamentário. Uma das alegações é por causa da diferença de estilos entre a primeira e a segunda epístolas de Pedro. Por volta de 240 d.C., alguns líderes da igreja, dentre eles Orígenes, aceitaram a canonicidade da carta. No quarto século depois de Cristo, depois de alguns concílios realizados pela Igreja, a segunda epístola de Pedro foi oficialmente aceita como legítima. Item 4. O que é cânon bíblico? Cânone ou cânon é um termo que deriva da palavra grega kanonas, que designa uma vara utilizada como instrumento de medida. A palavra cânon também pode significar cana, a qual é longa, fina e reta, podendo ser usada para medir. Por extensão metafórica, uma ideia de comparação, podemos entender cânon como uma regra, um padrão. Geralmente está ligado às artes, arquitetura e literatura, que possuem obras e estilos que funcionam como referência e modelo. A relação dessa palavra com o contexto bíblico nasce no Sínodo de Laodiceia, em 360 d.C., quando os livros da Bíblia que foram reconhecidos como normativos para a fé e para a vida cristã foram chamados de canônicos. Quando se fala cânon bíblico, estamos nos referindo aos livros que formam a Bíblia. A Bíblia Católica possui 73 livros e a Bíblia Protestante tem 66 livros. Os 73 livros foram definidos pelos católicos no Concílio de Trento, que aconteceu por volta de 1545 a 1563. Esses livros, a mais que possui a Bíblia Católica, foram chamados de deuterocanônicos, porque eles não faziam parte da Bíblia hebraica, cujo cânon foi definido por volta do ano 90 depois de Cristo.
Nessa definição foram considerados apenas os livros escritos em hebraico. A Bíblia utilizada pelos protestantes, no que se refere ao Antigo Testamento, possui os mesmos livros da Bíblia hebraica. No entanto, é importante considerar que a disposição dos livros é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e os 12 profetas menores da Bíblia protestante, na Bíblia hebraica corresponde a apenas um volume. Então, 1º e 2º Samuel na Bíblia hebraica é apenas um livro, 1º e 2º Reis é apenas um livro, 1º e 2º Crônicas é apenas um livro. E os 12 profetas menores também correspondem a apenas um livro. Bíblia hebraica. Então, a Bíblia hebraica tem 24 livros e a Bíblia protestante, 39 livros, no que se refere ao Antigo Testamento. Uma observação interessante, nós lemos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Nós lemos no masculino, porque está implícito a palavra livro. Exemplo, 1º livro de Samuel, 2º livro de Reis, 2º livro de Crônicas. Está errado falar 2º Reis, 2º Crônicas, está errado falar assim. É 2º livro de Crônicas. É assim que a bibliologia nos ensina. No Novo Testamento, lemos o numeral no feminino, porque se refere a cartas ou epístolas. 2 Pedro, 2ª carta de Pedro, 1ª epístola de Paulo aos Coríntios, então é feminino. O numeral é no feminino. Por quê? Porque se refere a cartas ou epístolas. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o numeral é masculino. 1º Reis, 2º Reis, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Crônicas, 2º Crônicas. Por quê? Porque está implícito a palavra livro. 1º livro de Samuel, 1º livro de Reis, 1º livro de Crônicas. Item 5. Diferenças de estilo das epístolas de Pedro. A diferença do estilo literário é facilmente explicada, pois a primeira epístola foi escrita por Silvano, que é Silas, e a segunda epístola foi escrita por Pedro. Como sabemos, ele era indouto, não tinha facilidade com as letras. Por causa disso, o texto da segunda epístola teve um estilo diferente da primeira. Quando um amanuense escrevia uma carta ou documento ditado por alguém, costumava fazer as correções e os ajustes necessários para que o texto ficasse bem escrito. O bom nível do grego da primeira epístola nos leva a crer que Silvano fez os devidos ajustes no texto ditado por Pedro. Item 6. Conteúdo da segunda epístola. Essa carta menciona menos eventos da vida de Jesus do que a primeira carta. Merecem destaque as seguintes menções. Letra A. A transfiguração de Jesus no monte. Letra B. Profecia sobre a morte de Pedro. Letra C. O dia do Senhor, que virá como ladrão de noite. Letra D. Profecia de que apareceriam falsos profetas. Item 7. O autor da segunda epístola. O remetente se identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Declara-se testemunha ocular da transfiguração do Senhor e o autor de uma carta anterior a esta. Presume-se que seja a carta de Pedro, a primeira carta que foi escrita por Silvano. O texto bíblico diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda epístola de Pedro. Gostaria de fazer uma menção aqui sobre o autor da Bíblia e o escritor da Bíblia. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. O escritor da Bíblia são os servos que foram usados, que foram inspirados pelo Espírito Santo.
Muitas vezes a gente usa até esse termo erroneamente. O autor da Epístola aos Hebreus é um autor desconhecido. Na verdade, o escritor é que é desconhecido, porque o autor é o próprio Deus, né? O próprio Espírito Santo inspirando esse irmão a escrever esse livro. Então é interessante a gente ter isso em mente. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. O escritor foram os homens que o Espírito Santo inspirou para escrever a Bíblia. Item 8. Data e local. É provável que a segunda epístola tenha sido escrita por volta de 64 d.C. a 68 d.C. em Roma. De acordo com a tradição da Igreja, Pedro passou os seus últimos dias em Roma, onde morreu como mártir, em 67 ou 68 d.C. A tradição diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer assim como tinha morrido seu mestre. É pertinente comentar aqui que o apóstolo Paulo morreu mais ou menos na mesma época, decapitado. Não foi crucificado porque a morte de cruz era a mais desprezível que existia, e um cidadão romano jamais poderia ser humilhado de tal forma. Todos nós sabemos que Paulo era um cidadão romano por direito de nascimento, e por isso ele não poderia ser crucificado, porque essa pena de crucificação não era aplicada aos cidadãos romanos, porque era uma morte muito desprezível e era uma morte que era aplicada aos inimigos de guerra, era aplicada aos malfeitores. Um cidadão romano jamais seria humilhado de tal forma. Item 9. Destinatários da carta. Os destinatários da segunda epístola são aqueles que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A primeira epístola, por sua vez, foi destinada aos cristãos espalhados por todas as províncias da Ásia Menor, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Nós acreditamos que os destinatários tenham sido os mesmos, porque Pedro disse: esta já é a segunda carta que eu vos escrevo. Quer dizer, então ele já tinha escrito uma carta antes. Então, apesar de ele ter dado definições diferentes, nós podemos considerar que os destinatários fossem o mesmo. Comentários de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O texto bíblico diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A palavra grega traduzida como conhecimento, gnosis, traz o entendimento de que esse conhecimento é progressivo, de cunho pessoal. Esse conhecimento deve sempre avançar. Qual é a aplicação? A aplicação é que devemos procurar conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. É um processo contínuo. Devemos nos esforçar para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, dia a dia. Devemos buscar o conhecimento pleno, completo e genuíno do Senhor Jesus, pois somente esse verdadeiro conhecimento vai nos proteger das falsas doutrinas e dos falsos ensinos que rodeiam de perto a Igreja do Senhor. Item 10, quadro resumo do estudo. O quadro resumo do estudo é importante. É uma breve revisão, uma breve recapitulação de tudo que foi estudado e nos ajuda a fixar, a memorizar as informações. No item 1, na introdução, vimos que Pedro queria incentivar os cristãos a terem um proceder santo e que refutassem os falsos ensinos. No item 2, Pedro fala sobre o dia do Senhor. Pedro diz que o dia do Senhor, embora pareça demorado, ele virá. No item 3, o cânon bíblico e a segunda epístola de Pedro. Demorou ser aceito no cânon bíblico. Diferença de estilo entre a primeira e a segunda epístolas.
mas posteriormente a segunda epístola de Pedro, ela foi incluída no cânon bíblico. Item 4. O que é cânon bíblico? Cânon é um termo que vem do grego kanonas, que é uma vara reta para medida. Por extensão metafórica, é entendida como um conjunto de regras, um padrão. Esse termo também é usado para se referir a um conjunto de obras que serve como referência na arquitetura, arte e literatura. Cânon bíblico. O termo foi usado no Concílio de Laodiceia em 360 d.C. O cânon bíblico seria os livros normativos para a fé e vida cristã. A Bíblia Católica tem 73 livros no seu cânon bíblico. A Bíblia Protestante tem 66 livros, cujo conteúdo coincide com o conteúdo da Bíblia Hebraica. Item 5. Diferença de estilo das epístolas de Pedro. 1 Pedro foi escrita por Silvano, Silas, que foi o amanuense de Pedro, o secretário que escreveu a carta ditada por Pedro. A 2 Pedro foi escrita por ele mesmo, que era indouto, não tinha muito domínio das letras. Por isso que o grego da 1 Pedro é um nível, um estilo literário muito melhor do que a de 2 Pedro. Figura do amanuense, uma espécie de secretário que escrevia cartas ditadas por seus autores e também documentos públicos. Fatores que contribuíram para o surgimento dos amanuenses, o custo alto do papiro e o alto índice de analfabetismo na época. Então, a figura do amanuense surgiu também para evitar o desperdício de papiro, que era muito caro. Item 6. Conteúdo da segunda epístola. Nós vimos os conteúdos da segunda epístola: a transfiguração de Jesus no monte, a profecia sobre a morte de Pedro, o dia do Senhor que virá como ladrão de noite, a profecia de que apareceriam falsos profetas. Item 7. O autor da segunda epístola. O remetente se identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. Aqui também, nesse versículo, Pedro já se identifica como sendo escritor e dizendo que era a segunda epístola que ele escrevia para esses destinatários. Então, nós acreditamos que os destinatários foram os mesmos, só que Pedro ele usou definições diferentes na introdução das duas epístolas. Comentamos sobre o autor e o escritor. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele inspirou os homens, os servos de Deus, para escrever a Bíblia. Então, os escritores foram aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Os escritores foram aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. É importante ter a diferenciação desses dois termos, o autor e o escritor da Bíblia. Os escritores, melhor dizendo. Item 8, data e local, por volta de 64 a 68 d.C. em Roma. Pedro viveu seus últimos dias em Roma e morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Um cidadão romano jamais sofreria a desonrosa morte de cruz. Foram executados por Nero durante a perseguição aos cristãos. Vimos sobre esse assunto no estudo da primeira epístola de Pedro. Item 9. Destinatários da carta. Os destinatários da segunda epístola. Aqueles que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1.
A primeira epístola, por sua vez, foi destinada aos cristãos espalhados por todas as províncias da Ásia Menor, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Possivelmente os destinatários foram os mesmos, devido ao fato de Pedro dizer que esta é a segunda vez que lhes escrevia. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 74 do tema Aprendendo Mais, estudo da segunda epístola de Pedro. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.